A Grécia Antiga era uma sociedade complexa conhecida por suas conquistas na política, guerra, artes e ciências, entre outras áreas. Certamente vale a pena questionar qual tipo de alimentação sustentava uma sociedade tão talentosa. Nos vídeos da Evolução e Saber, vamos explorar esse tópico, discutindo os alimentos disponíveis para os antigos gregos, de forma geral, além de examinar como eles os utilizavam, e também pratos específicos registrados. Naturalmente, a dieta variava em diferentes períodos de tempo e locais, principalmente porque os antigos gregos não eram unidos, como um único povo durante a maior parte de sua história, levando em conta também a classe social. Portanto, tenha em mente que vamos abordar principalmente o período de 800 a 300 a.C., quando a Grécia Antiga era uma sociedade agrícola com diversas áreas. Além disso, tendo acesso ao mar, o clima na Grécia variava bastante, com as áreas costeiras desfrutando de um clima mediterrâneo quente, enquanto as regiões do interior eram mais frescas. Além disso, os gregos estavam fortemente envolvidos no comércio, com o Oriente Médio e o mundo mediterrâneo. Sob o reinado de Alexandre, eles faziam parte de um breve, mas imenso império que se estendia até a Índia. Essas circunstâncias expuseram os gregos a uma variedade de alimentos que não poderiam ser obtidos localmente, resultando em uma ampla diversidade na dieta ao longo do tempo. A base da antiga dieta grega era composta, principalmente por grãos, como trigo e cevada, mas também se destacavam o emmer e o millet. O trigo, em particular, era mais sensível à seca e mais difícil de cultivar na Grécia, tornando-o mais caro em comparação com outros grãos. A fermentação de grãos, um processo no qual uma substância é adicionada à massa para fazer com que ela cresça, era amplamente utilizada na produção de pão, que era um alimento básico na dieta grega antiga. Historiadores antigos argumentaram que leguminosas, como ervilhas e vários tipos de feijões, como o grão de bico e, especialmente, lentilhas, desempenharam um papel de grande importância na dieta grega, especialmente na dieta dos menos privilegiados. Além disso, outros vegetais como alface, alcachofra, rabanetes, pepinos, aspargos, cebola, alho e repolho estavam disponíveis e consumidos. No livro de receita clássico de Andrew Dalby, encontramos uma receita interessante, um prato de repolho ateniense. Na época da Grécia, o médico ateniense do antigo grego, Menassoteus. Ele recomendava o consumo de couve com coentro, além de mencionar ingredientes como vinagre de mel, rose siltium, que era uma planta misteriosa. Os historiadores do mundo antigo não conseguiram identificar com precisão, havendo reivindicações desde a época de Plínio, o Ancião, de sua extinção. Quanto às frutas, figos, maçãs, peras, cerejas, ameixas, amoras e pêssegos eram consumidos na Grécia Antiga. Damascos e nésperas também eram frutas comumente presentes na dieta grega antiga. A melancia provavelmente chegou à Grécia por volta de 700 a.C. As cidras, um tipo de fruta cítrica, também estavam presentes na Grécia Antiga, especialmente durante a época de Alexandre, o Grande, por volta de 300 a.C. Vale ressaltar que esta lista não estaria completa sem mencionar as azeitonas e as uvas. Assim como nos dias de hoje, as azeitonas eram consumidas por si só e eram incluídas em inúmeros pratos. Além disso, eram frequentemente utilizadas para produzir azeite de oliva, que tinha uma ampla gama de usos culinários, além de ser usado para banhos e como combustível para lâmpadas. As uvas e as passas eram favoritas na alimentação dos gregos e eram de extrema importância na dieta grega, principalmente devido à produção de vinho. O vinho, incluindo os tipos tinto, branco e rosé, era uma bebida central na dieta grega. Os gregos geralmente bebiam vinho diluído em água, pois consumi-lo puro era considerado um hábito de pessoas incivilizadas. Às vezes, o vinho era misturado com mel ou especiarias. O vinho desempenhava um papel importante em celebrações, refeições e rituais sociais na Grécia Antiga. Uma bebida famosa na Grécia Antiga, reservada principalmente para os homens, era chamada de kykion. Essa bebida é mencionada nas obras de Homero, como a Ilíada e a Odisseia,
que foram escritas no século 8 a.C., mas suas origens remontam a tradições orais muito mais antigas. O quichon era feito em diferentes formas, frequentemente sendo uma mistura de vinho, cevada, queijo de cabra ralado e mel. Durante o período da Grécia clássica, essa bebida parece ter se tornado comum entre os camponeses. Os antigos gregos também consumiam uma variedade de nozes, como amêndoas, castanhas e nozes. Os mais pobres e desesperados até mesmo comiam bolotas de carvalho. Durante períodos de dificuldade, os gregos também recorriam a um tipo de leguminosa chamada ervilhaca amarga. Essa planta é saudável e fácil de cultivar, mas não tem um sabor muito agradável, provavelmente sendo mais utilizado como alimento para o gado. Os antigos gregos criavam e consumiam uma variedade de animais, assim como as pessoas fazem hoje. Na verdade, eles tinham rebanhos para diversas áreas da Grécia, que eram conhecidas por sua natureza robusta e montanhosa, tornando a agricultura desafiadora nessas regiões. Apesar disso, a carne não era tão comum na dieta grega antiga como é na dieta ocidental moderna. Cabras e ovelhas eram os animais mais comuns em seus rebanhos. As vacas eram menos comumente consumidas, assim como os produtos lácteos baseados no leite de vaca. No entanto, a carne e os ovos de aves como galinhas, fazões, codornas, gansos, patos e muitas outras estavam disponíveis e também eram consumidos. Algumas aves, como os gansos, eram consideradas iguarias e geralmente só podiam ser desfrutadas pela classe alta. Porcos da Anatólia também eram comumente consumidos. Na verdade, a carne de porco era um dos principais ingredientes em muitos pratos da antiga culinária grega. É interessante notar que o consumo de carne, na Grécia antiga variava dependendo da região e da classe social. Enquanto alguns alimentos eram amplamente disponíveis e consumidos por todos, outros eram mais restritos a determinadas classes sociais ou regiões específicas. Essa diversidade refletia as circunstâncias geográficas, culturais e econômicas da Grécia Antiga. Esperamos que você tenha se deliciado com essa incrível viagem pelo universo culinário da Grécia Antiga. Descobrimos sabores únicos e pratos tradicionais, que conquistaram os paladares ao longo dos séculos. A história grega antiga é uma verdadeira obra de arte, repleta de ingredientes frescos, aromas irresistíveis e histórias fascinantes. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e descoberta. Até a próxima aventura!